Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. Benevida Saúde, consultas médicas e exames. Droga Farma, sempre tem uma pertinho de você. E Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado. Olá pessoal, eu sou Andréa Neves, diretora da revista Qualitá e apresentadora do programa Qualitá aqui na Nova Canal 26. Um programa destinado para levar informação sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje, nosso convidado é muito especial, o Dr. Rubens Pereira Santos. Ele é infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, fez especializado em clínica médica pela Universidade Federal de Uberlândia. O currículo dele é muito extenso, nós vamos até resumir um pouquinho. Ele é professor de clínica médica da Unifran, né? Atende também no Hospital São Francisco e Regional. Ele que é casado com a dona Marta, tem 2 filhos, inclusive um deles já é médico em São Paulo, cardiologista, e o segundo está cursando medicina também. Seja bem-vindo, Dr. Rubens. Bom dia, Andréa. Bom dia, ouvintes da Qualitá. É um prazer estar aqui para a gente trocar ideias. Muito obrigado. E hoje, pessoal, nós vamos falar da como surgiu aí a Covid, os sintomas e os tratamentos, né? Hoje o Dr. Rubens vai falar um pouquinho para nós aí. Eu quero, antes dele começar a falar da Covid-19, saber um pouquinho da história dele dentro da medicina. Doutor, conta um pouquinho dessa história do senhor na medicina. Então, eu sempre tive vocação para a medicina, para ajudar o próximo. Eu me formei em 1984, né, na Universidade Federal de Uberlândia. Na sequência, eu fiz residência de clínica médica. Depois vi que clínica médica não estava sendo suficiente para me ter uma boa abrangência. Aí voltei e fiz residência em infectologia, também na Universidade Federal de Uberlândia. E depois, por conta de autodidatismo, eu estudei sozinho e tirei o título de nefrologista, estudei sozinho e tirei também o título da medicina intensiva. Essas são, então, as minhas 4 especialidades. Eu vim de Uberlândia para Franca em 1992, já tem um bom tempo. E trabalho aqui no Hospital Regional, hoje, Regional São Francisco Capivida. E é um prazer estar morando em Franca, já me sinto um francano. Olha que coisa boa. E doutor, e vamos falar um pouquinho aí para o pessoal de casa dessa pandemia, né, da Covid. Como que surgiu, como é que começou a espalhar no mundo todo? O que o senhor tem a nos dizer? Olha, a gente sofre com pandemias desde muito tempo, né? Nós já tivemos pandemia de varíola, poliomielite, da AIDS, que matou 35 milhões de pessoas. Nós tivemos a pandemia da peste bubônica, né, a peste negra, que matou mais de 200 milhões de pessoas, né? E agora tivemos também a gripe suína, né? A gripe espanhola em 1918, e agora estamos enfrentando essa questão do coronavírus. Como é que é a história do coronavírus, então? Nós conhecemos o coronavírus desde 1960. Sabemos que ele acomete o ser humano. São 7 os coronavírus que acometem o ser humano. 4 são bonzinhos, né? Dão tipo um resfriado comum. E 3 são mais agressivos, sendo que o primeiro foi em 2002, provocou o SARS na China. Depois, em 2012, nós tivemos o MERS, um coronavírus que deu um quadro muito grave no Oriente Médio. Na China matava 10% em 2002 e no Oriente Médio matava 35%. Felizmente, o número de mortes de cada um foi menos de 1.000, né? Porque eles não conseguiam se esparramar tanto. Mas, em 2019, como é do conhecimento de todos, surge então um novo coronavírus, agora batizado como Covid-19, como sabemos surgiu em dezembro na China, né? Infelizmente foi esparramando pelo mundo inteiro, né? Depois foi para a Europa, chegou no Brasil, na América, e nós estamos então lutando com esse coronavírus aí, com essa pandemia, e temos muito para aprender, ainda temos bastante receio, e estamos aí. Então foi assim que começou, Andréa. Tá. E os sintomas? Vamos falar um pouquinho dos sintomas. Como é que eu me identifico que eu estou com o quadro de Covid? Olha, nós sabemos que 80% dos quadros
são leves, são pouco sintomáticos, né? Por isso que alguns até nem acreditam erroneamente que esse coronavírus pode ser tão grave. 80% são oligoassintomáticos. No entanto, 20% vão ser um pouco mais sintomáticos, mais graves, e 5% vão ser mais graves ainda, vão precisar de UTI, vão precisar de ventilador mecânico, né? E hoje a mortalidade no mundo está em torno de 3,4%, né? Quais são os sintomas, então, mais comuns? Como um quadro viral e respiratório, os sintomas mais comuns são febre, que nem sempre é medida, ela pode ser só sentida, tosse, falta de ar muitas vezes, coriza com congestão nasal. Geralmente o vírus entra pela garganta, então pode dar uma irritação na garganta. E outros sintomas podem acontecer também, como diarreia. Hoje é muito comum também a anosmia. A pessoa diminui o cheiro da comida, não consegue sentir cheiro direito, né? Perde o paladar também. Excepcionalmente, nós podemos ter manifestações cutâneas, né? Podem ter também manifestações na pele. Podemos ter manifestações neurológicas, por exemplo, em idoso, a pessoa ficar confusa, sonolenta, ter crise convulsiva. E um sintoma muito comum na nossa região também é a dor de cabeça, é a cefaleia. Então, esses são os principais sintomas. Então, esses são os principais. E que hora que a gente tem que acender aquele alerta? É hora de procurar um médico, é hora de procurar ajuda. Perfeito. Nós temos orientado que a pessoa preste muita atenção na questão dos sintomas respiratórios. Eu tenho recomendado hoje que cada um compre o seu oxímetro, que antes era difícil de comprar, não achava. Hoje você acha nas farmácias em torno de R$170. Esse oxímetro, você coloca no dedo, ele parece um pegador, né? E ele vai medir a taxa de oxigenação. Se essa taxa de oxigenação está de 94 para cima, nós ficamos mais tranquilos. No entanto, se começa a ficar de 93 para baixo, a gente já acende um alerta amarelo e muitas vezes o paciente é recomendado procurar um médico. Outra questão que nos chama a atenção é a frequência respiratória. Se a frequência respiratória fica acima de 24, que é o número de vezes que a gente respira por minuto, 25, 30 ou mais, é um sinal que a pessoa está com falta de ar, outro sinal para ela ir. É claro que outros sinais também são importantes, como vômito, sensação de desmaio, né? Então, o principal é a baixa oxigenação e a falta de ar, né? Medido pela oximetria e pela frequência respiratória, e também a questão de como a pessoa está se sentindo. Então, nesse sentido, ela deve procurar o seu médico, deve procurar o hospital, o posto de saúde, porque ocasionalmente a internação estará, inclusive, indicada. E o que acontece, doutor Rubens? Tem pessoas que são assintomáticas, que não têm sintomas. Por que umas pessoas não desenvolvem o sintoma mais grave da doença? Olha, tem algum estudo aí que... Tem. Hoje nós temos vários estudos, várias respostas e várias dúvidas e perguntas também. Por exemplo, nós temos 4 coronavírus que são simples, que dão um resfriado comum. Muitos de nós, principalmente aqueles que já estão aí acima de 50 anos, já tiveram esse coronavírus. Então tem uma defesa parcial contra o coronavírus. Isso pode facilitar com que o quadro seja leve, pode facilitar até mesmo que a pessoa não adquira o vírus. Porque às vezes a gente não entende como é que você tem um caso na família e os outros não pegaram. Como é que determinado profissional de saúde que está muito exposto, ainda que tem o EPI, a máscara e o álcool gel, também não pegou até hoje. Então, são perguntas muito interessantes. Outra questão importante é que algumas pessoas têm um sistema genético de resposta inflamatória muito forte. Então, elas vão ter um quadro muito grave, não é porque a defesa é fraca, é porque a defesa é exagerada. E elas produzem muitos marcadores inflamatórios. E com isso, o pulmão inflama muito mais facilmente e vem a falta de ar. Vale a pena a gente recordar também que 80% podem ser oligoassintomáticos, principalmente crianças e jovens, porém, mesmo o paciente assintomático, ele pode transmitir o vírus e bastante. E o paciente sintomático, 2 dias antes dele começar a doença, ele já está transmitindo. Então, por isso, a importância de todos os cuidados em relação ao isolamento, não sair sem precisão, evitar aglomeração, álcool gel e máscara adequada, sempre usar máscara. Nós estamos sem máscara agora porque estamos respeitando a distância, né? Mas eu uso máscara o tempo todo. Doutor, e vamos falar das faixas etárias, né? Pessoas acima de 60 anos, a gente vê o quadro também de jovens e crianças. O que o senhor fala dessas faixas etárias? Vamos falar um pouquinho dos idosos, depois dos jovens e crianças, né? Olha, classicamente, quando a doença veio da China, a gente observava que afetava, sobretudo, acima de 60 anos, quando a mortalidade começava a aumentar.
acima de 70 anos aumentava mais ainda e acima de 80 anos mais ainda. Hoje a gente está percebendo que o jovem também ele é acometido, na faixa de 20, 30, 40, 50 anos, são jovens, são acometidos também, principalmente se ele tiver alguma comorbidade, né? Sobretudo a obesidade tem se mostrado um marcador importante. Tá. Doutor, e as gestantes, os cuidados, são os mesmos? Tem algum caso assim que tem que tomar, redobrar esses cuidados? O que o senhor fala para as gestantes hoje? Olha, como regra geral, a gestante não é mais afetada que o restante da população. Mas é claro, ela está num momento frágil, né? E eventualmente já está com a barriga grande. Imagina, por exemplo, ela ter um quadro respiratório, vai dificultar. Então a gestante, quando tem um quadro, é perigoso, deve prestar bastante atenção para evitar pegar, aumenta a chance de aborto, né? Mas, como regra geral, a gestante não é uma paciente assim tão grave, mas merece muito cuidado e proteção. Bom, doutor, nós vamos agora para um breve intervalo comercial e já voltamos, que eu quero saber um pouquinho dos tratamentos, né, da Covid-19. Pessoal, e antes dos intervalos, eu quero deixar um recadinho para você que perdeu seu plano de saúde e não está conseguindo realizar as suas consultas e exame pela rede pública. A Benevida Saúde, você pode agendar sua consulta na mesma semana ou até mesmo no mesmo dia. A Benevida tem parceria com os maiores laboratórios da América do Sul, trazendo muito mais segurança, qualidade e agilidade para você. Inclusive o teste da Covid-19. A Benevida Saúde fica na Rua Estevão Leão Borrou, 1831, e você pode agendar também pelo WhatsApp 9967-9911. Benevida Saúde, clínica de especialidades médicas e exame. Hoje, como nunca, imunidade é tudo. É a defesa do nosso organismo contra os antígenos que atacam nossa saúde. Para enfrentá-los, você precisa de dosagens adequadas de vitaminas e minerais. Você precisa de Cronovit Imune. Proteja-se. Cronovit Imune. Uma cápsula todo dia para viver com saúde dia após dia. Uma exclusividade Droga Farma. Há 20 anos de mercado no ramo de comércio, financiamentos e consignação de veículos usados e seminovos em Franca e região. A MM Veículos tem como case de sucesso clientes e parceiros que priorizam a realização de bons negócios sem abrir mão da tranquilidade, agilidade e principalmente a segurança. Na hora de comprar, trocar ou vender seu automóvel, venha conhecer a nossa família MM e faça bons amigos. Você tem dor nas costas? No quadril?
ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Dr. Rubens, falando da Covid-19. Nós vamos saber um pouquinho mais agora sobre os exames e os tratamentos. Dr. Rubens, qual o melhor exame a fazer? Ok, o exame vai depender do tempo de doença. A gente fala o seguinte, se a pessoa tem menos de 7 dias de sintomas, ela deve proceder à coleta do SUAB, né? Que é aquele cotonete comprido, aquela haste, né? Que coloca no nariz ou na garganta, né? E faz então o SUAB. Tem 2 tipos de SUAB. Tem o PCR, né? Que é a reação em cadeia de polimerase, que vai para fora. Dependendo, vai demorar 3 dias se for pago. Se for pela Anvisa, pelo Adolf Lutz, vai demorar 7 dias, está demorando um pouquinho mais. É um exame muito importante. E nós temos também SUAB nasal, o denominado pesquisa do antígeno do vírus. Esse exame geralmente ele é particular, custando aí próximo de R$200. E ele é um exame que a vantagem dele é que ele fica pronto em 2 horas. E mostra se você está com vírus no corpo. Então, menos de 7 dias tem que ser SUAB, seja o gratuito, que demora um pouco, ou seja esse particular, que tem que demorar 2 horas. Agora, se a pessoa já tem mais de 7 dias, 8 dias, 10 dias e assim por diante, ela deve proceder à coleta de sangue. Aí pode ser, por exemplo, anticorpos totais, pode ser a procura do IgG e do IgM, por vários métodos que nós temos, tanto gratuito, tanto pelo convênio como particular, né? No pronto-socorro municipal, às vezes a pessoa consegue fazer gratuitamente, pelo seu convênio ela também consegue, e particular. Então são esses os exames, dependendo da fase da doença. Antes de 7 dias, SUAB. Depois de 7 dias, o exame de sangue. Ótimo. E vamos falar um pouquinho dos tratamentos. Quais são os tratamentos utilizados e tem respondido bem os pacientes que já estão com a Covid? O que o senhor diz para nós? Olha, o tratamento da Covid-19 é um verdadeiro dilema, porque ainda estamos caminhando no início, não temos resultados ainda robustos, né? Então, nós temos, por assim dizer, 2 grupos na ciência e mesmo na nossa cidade. Aqueles que só usam sintomáticos, então a pessoa vai hidratar, vai repousar, vai usar dipirona, paracetamol e assim por diante, antitussígenos. E nós temos aquele grupo que acredita no tratamento precoce, né? Ou seja, nos primeiros dias ele institui um protocolo que inclui, além de vitaminas e hidratação, inclui, por exemplo, a ivermectina, inclui também a hidroxicloroquina, para quem acredita, muitos não acreditam, e vai por aí afora. Hoje, uma das principais medicações é a dexametasona, ou a prednisolona, porque um trabalho robusto mostrou que o corticoide, após o 5º dia, nunca nos primeiros 5 dias, porque o vírus está se reproduzindo, ele pode diminuir esse processo inflamatório que vai acometer o pulmão, né? Então, comprovou que diminui a mortalidade, principalmente depois do 5º dia, dexametasona 6 mg por 10 dias, e levando em conta que essa medicação ela é garantida, sobretudo, para aqueles que tiveram um quadro moderado a grave, ou seja, aqueles que caiu a oxigenação e precisaram de oxigenação. E tem também os anticoagulantes, né? Se a gente percebe que um paciente ele está com a coagulação aumentada, um dos exames que a gente pede, por exemplo, é o dedímero. Se o dedímero está elevado,
possivelmente ele vai ter indicação de usar um anticoagulante. E aí pode ser domiciliar, a enoxaparina, por exemplo, ou o paciente internado. E essa medicação, quando bem indicada, tem salvado vidas também. Então, as duas que realmente comprovaram de maneira robusta é a heparina, né, o anticoagulante, e o corticoide, sobretudo nos casos moderados a graves, quando tem essas alterações que eu citei. As outras medicações ainda estão em pesquisa. Nós não temos certeza ainda se a hidroxicloroquina, como eu disse, funciona na fase inicial. Faltam trabalhos para sair ainda, né? Na fase moderada e grave, a hidroxicloroquina não foi bem. Mas na fase inicial, que é a fase de replicação viral, que o vírus está se multiplicando muito, a gente então aguarda melhores resultados. E nós temos os adeptos do tratamento precoce e temos aqueles que não praticam. Doutor, e as vacinas, né? Que tá vários aí estudos e o senhor acredita? Nós começamos essa pandemia em março, né? Então, quer dizer, quanto tempo ainda nós vamos ter uma vacina e vamos conseguir, porque é o mundo inteiro para vacinar, né? O que o senhor nos fala? Olha, nós temos hoje, segundo o levantamento da Organização Mundial de Saúde, mais de 169 vacinas que estão sendo testadas. 39 estão avançadas, sendo testadas em ser humano. E 6 já estão na fase 3, que é a fase que já está testando em voluntário humano em grande quantidade. Dessas 6, 4 estão sendo testadas no Brasil já, né? A de Oxford, a Coronavac e assim por diante. Então, a gente acredita que até o final do ano nós já vamos ter mais de 30 milhões de pessoas que tomaram as vacinas para que o teste seja bastante amplo. Agora, para essa vacina estar disponível em larga escala, infelizmente só o ano que vem. Não sabemos se vai ser para março, se vai ser para maio, mas nós temos muita esperança que esse processo correlacionado à vacina vá avançando cada vez mais e quero crer que nós vamos obter benefícios desse tratamento. Agora, até a vacinação em massa chegar, uma vacina boa e confiável, disponível para toda a população, nós temos que estar atento para evitar aglomeramento, para usar a máscara em toda situação, né? Lavar sempre as mãos e o álcool gel. Não podemos baixar a guarda. Então quer dizer que nesse período ainda a prevenção é o que nós temos, que a população pode colaborar dessa forma, usando álcool em gel, máscara, evitando aglomeração. Então eu acho que isso é o que vai nos ajudar a passar por esse período até chegar essa vacina, né, doutor? Sim, porque de repente daqui 6 meses, 8 meses, nós podemos ter vacinação em massa. Então nós já nos cuidamos esses meses, vamos cuidar um pouco mais, né? Para a gente evitar pegar a doença sem necessidade, não sobrecarregar os nossos hospitais, não sobrecarregar as unidades de terapia intensiva, né? É um sonho. Vamos nos cuidar. No caso de Franca, como é que tá os hospitais, né? Como é que as notícias que o senhor está junto ali, está vivendo isso, é um herói, né? Que está na linha de frente aí do Covid, eu precisava de falar um pouquinho de vocês. Como é que está o sistema de saúde em Franca? Está preparado? Olha, nós temos um grupo de infectologistas ligado à vigilância epidemiológica, a gente está sempre conversando, né? Realmente nós estamos preocupados, né? A cidade aí já tem se aproximando aí dos 3.500 casos, né? Ontem fechamos com 71 óbitos, né? Assim como no mundo hoje a gente já tem milhões de casos com mais de 800 mil mortes, né? Então realmente é preocupado. O que ocorre? As vagas de UTI que os hospitais lançam estão assim meio no limite. É claro que muitos hospitais têm como aumentar suas vagas, já tem até o projeto para aumentar as vagas. Mas muitas vezes eles não aumentaram ainda. Por quê? Porque você tem que ter mais escala de médico, escala de enfermeiro, mais aparelhos, mais verba. Então já tem o plano B ali aguardado, o plano C. No entanto, ainda não lançaram essas vagas por conta de que isso consome bastante recurso e equipe. É por isso que nós ainda estamos na zona laranja, né? E aquele sonho de ir para a zona amarela, mas se bobear, nós vamos voltar para a vermelha. Então, realmente, nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu acho assim, que se o for comentar, nós vamos nos virar nos 30 e vamos conseguir atender toda a população de Franca. Esse é o meu sonho, né? Esse é o meu desejo e a minha crença profunda. Porque essa pandemia trouxe, assim, abalou o psicológico de todas as pessoas, né? Eu penso assim, o que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Que mensagem que o senhor deixa para nós aqui, que nesse período de pandemia, que tem pessoas que a gente sabe que está em depressão, tem pessoas que, né, vários sintomas aí, ansiedade, as crianças também que estão tendo que ficar em casa com os pais. Enfim, eu acho que todo mundo está precisando aí de um acolhimento também, né? Que o lado psicológico acho que foi muito afetado por essa pandemia. Então, André, acho que você colocou muito bem, né? Com boas colocações.
Eu acho que é uma época de aprendizado. Primeiramente, em relação ao vírus, eu sou a favor do caminho do meio. O que seria o caminho do meio? Você não deve ficar neurótico, fóbico, deprimido, né? Por outro lado, você não pode desrespeitar o vírus e falar, isso não é nada, não acredito nisso não, eu não vou usar máscara, isso é uma gripinha e assim por diante. Então, a gente tem que achar o respeito devido. Nem ficar fanático e depressivo e neurótico, nem ficar desrespeitoso com o vírus e seguir o que a ciência recomenda em termos de proteção. Agora, é uma época de aprendizado, né? É uma época de aprender a meditar mais, a ler mais, a orar mais, a ficar mais quieto, né? A estudar mais, a valorizar mais a família, os relacionamentos, né? Porque muitas vezes a gente não tinha tempo, nessa correria maluca do mundo ocidental, de se relacionar. Essa é uma oportunidade também. Então, acho que cada época traz um aprendizado, né? Então, a minha mensagem é que todos tenham calma, vai passar, tudo passa. E vamos aproveitar esse limão e fazer uma limonada. Vamos aprender bastante coisa, né? Vamos ter calma, vamos aprender novos hábitos. Esses novos hábitos, como lavar as mãos, álcool gel e máscara, vão diminuir bastante todas as infecções no futuro, não é só o coronavírus. A gripe, eu quase não estou vendo gripe no consultório, nessa época eu via muito H1N1, H3N2 e outras doenças respiratórias. Então vem um aprendizado, porque nós vamos aprender muito com vacina, medicação e vírus. E os vírus é uma situação que a medicina ainda está atrasada. Então, bons ares virão por aí, tenhamos calma, fé e esperança. Tem, né? Todos acreditamos nisso e juntos nós vamos vencer esse vírus, essa pandemia vai passar. Doutor, mais uma pergunta. Você falou que gripe quase não se vê mais no consultório, né? E as pessoas às vezes dão um espirro, já fica, como o psicológico está abalado, já fica desesperada. Na verdade, estão corrigindo a minha palavra? Uma tosse... Eu vejo gripe, sim, só que elas diminuíram bastante em relação ao ano passado, né? E realmente hoje a pessoa tossiu e espirrou e já gera um preconceito, né? Já gera um medo, por isso que tem que tossir ou espirrar dentro da máscara, depois você troca a sua máscara, não pode tirar a máscara para tossir e espirrar, né? Mas com muita calma nós vamos chegar lá e vamos vencer não só as gripes, pelo menos em Franca a vacinação foi antecipada para a gripe, creio que isso ajudou também, ajudou, né? No Brasil muito. Isso foi legal. E nós estamos preparados, então, penso eu, para enfrentar o que vem para frente. Dr. Rubens, eu quero agradecer muito o senhor ter aceitado o convite da revista Qualitar para participar hoje aqui, orientar e informar as pessoas de casa que esse programa foi destinado justamente para isso. Pessoal, vocês podem também, através das nossas redes sociais, pedir o assunto que vocês querem que a gente aborde aqui durante a semana. Então, nós vamos atrás daquele especialista, nós vamos trazer informações para você sobre saúde, beleza e bem-estar. Dr. Rubens, muito, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço a Andréia, agradeço a revista Qualitar, o programa de TV, agradeço o pessoal aí que está filmando. E um bom dia a todos, um bom final de semana. Programa Qualitar. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. Benevida Saúde, consultas médicas e exames. Droga Farma, sempre tem uma pertinho de você. E Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado.